Dale Carnegie, em Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, oferece um conjunto de princípios que parecem simples à primeira vista, mas que têm um impacto profundo quando aplicados no dia a dia. O livro está cheio de exemplos práticos, histórias reais e uma análise detalhada do comportamento humano, mostrando como pequenos ajustes na forma de se comunicar podem gerar grandes transformações nos relacionamentos. Uma das bases do livro é a ideia de que as pessoas têm uma necessidade profunda de serem valorizadas. Carnegie afirma que, ao oferecer elogios sinceros, você atende a essa necessidade e cria uma conexão genuína. Ele ilustra isso com histórias de líderes e empresários que conquistaram o respeito de seus funcionários apenas reconhecendo seus esforços, em vez de criticar erros. O princípio de apreciação honesta e sincera é repetido em vários capítulos, enfatizando que qualquer forma de valorização deve vir do coração e não ser apenas uma estratégia manipuladora. Um exemplo marcante é o relato de um chefe que, ao invés de punir um funcionário por um erro, destacou as qualidades daquele profissional, reforçando sua confiança. O resultado: o funcionário não apenas corrigiu o erro, como passou a desempenhar melhor suas funções. Outro ponto importante do livro é a ideia de evitar discussões. Carnegie explica que, em uma discussão, mesmo quando você o vence, na verdade perde algo: o respeito, a admiração ou o apoio da outra pessoa. Ele sugere substituir o confronto por empatia, procurando entender o ponto de vista alheio antes de apresentar o seu. Uma das histórias ilustra isso perfeitamente. Um gerente conseguiu resolver conflitos no trabalho ao simplesmente perguntar: "O que você acha que podemos fazer para resolver isso juntos?" Essa abordagem transformou um ambiente de confronto em um espaço de cooperação e produtividade. Ele reforça que o ego das pessoas é sensível e, ao atacá-lo em uma discussão, acabamos causando mais danos do que benefícios. Carnegie também dedica bastante atenção à importância da escuta ativa. Ele ressalta que ouvir com atenção, sem interromper, é uma das formas mais eficazes de criar empatia. As pessoas se sentem mais valorizadas quando percebem que alguém está realmente interessado no que elas têm a dizer. Além disso, ele recomenda fazer perguntas abertas, que incentivem o outro a falar mais. Essa técnica não apenas fortalece o relacionamento, mas também oferece informações valiosas para encontrar pontos em comum ou soluções colaborativas. Por exemplo, em uma negociação, um vendedor que escuta atentamente as necessidades do cliente tem mais chances de oferecer uma solução que atenda às expectativas, criando um vínculo de confiança. O livro traz ainda um princípio muito prático e poderoso: deixe a outra pessoa pensar que a ideia foi dela. Isso não significa manipulação, mas sim envolver a outra pessoa no processo de decisão, criando um senso de pertencimento. Carnegie explica que, quando alguém sente que teve participação em uma ideia, ela estará muito mais comprometida em fazer com que aquilo funcione. Um exemplo é o caso de um gerente de vendas que, em vez de impor metas, pediu sugestões à sua equipe. Ao adotar as ideias propostas pelos próprios vendedores, o engajamento e os resultados aumentaram significativamente. Esse princípio destaca a importância de criar um ambiente de colaboração, onde todos se sintam valorizados. Quando o assunto é liderança, Carnegie sugere maneiras de inspirar mudanças sem ofender ou provocar ressentimentos. Um dos princípios mais eficazes é começar qualquer feedback com um elogio sincero. Ele conta a história de um empresário que, antes de apontar um erro em um projeto, destacava as qualidades da pessoa responsável. Esse método tornava o ambiente mais receptivo para críticas construtivas e aumentava a disposição da equipe para corrigir os erros. Carnegie reforça que pessoas tendem a resistir a críticas diretas, mas, quando são elogiadas primeiro, se sentem mais dispostas a ouvir e a melhorar. Outro aspecto interessante abordado no livro é a importância de dar às pessoas uma boa reputação para viver à altura. Isso significa acreditar no potencial delas e expressar essa confiança. Carnegie argumenta que, ao mostrar que você espera o melhor de alguém, ela terá mais motivação para corresponder a essas expectativas. Ele compartilha exemplos de professores que transformaram alunos problemáticos ao destacar seus pontos fortes em vez de focar em suas falhas. Essa abordagem pode ser aplicada em qualquer contexto, seja na educação, no trabalho ou na vida pessoal, e demonstra o poder de um olhar encorajador. Carnegie também dedica um bom espaço no livro para falar sobre a construção de simpatia.
Ele afirma que uma das formas mais eficazes de fazer com que as pessoas gostem de você é demonstrar interesse genuíno nelas. Isso significa ouvir com atenção, perguntar sobre suas paixões e se lembrar de detalhes importantes, como o nome e as preferências pessoais. Ele cita que o nome de uma pessoa é o som mais doce para ela em qualquer idioma. Portanto, lembrar e usá-lo em conversas demonstra respeito e consideração, fortalecendo a conexão. Outra técnica simples, mas poderosa, é o sorriso. Carnegie descreve o sorriso como uma ferramenta universal que quebra barreiras e cria uma atmosfera amigável instantaneamente. Um sorriso genuíno transmite confiança, abertura e interesse, e pode ser a chave para abrir portas em qualquer interação. Além disso, ele recomenda evitar interrupções e sempre permitir que a outra pessoa fale mais. Quando alguém sente que está sendo ouvido, ela se abre mais e confia em você. Por fim, o livro ressalta que todos esses princípios só funcionam quando aplicados com autenticidade. As pessoas conseguem perceber quando algo é feito apenas para manipulá-las, e isso destrói a confiança. Carnegie nos desafia a realmente nos interessarmos pelas pessoas, a sermos curiosos sobre seus sonhos e a tratá-las com respeito. Ele conclui que, ao fazer isso, você não apenas conquista amigos e influência, mas também constrói relacionamentos que enriquecem sua vida. O grande diferencial de como fazer amigos e influenciar pessoas está em sua abordagem prática e humana. Ele não se limita a ensinar como convencer os outros, mas mostra como construir conexões genuínas e duradouras. O livro é um convite para olhar para o mundo com mais empatia e para transformar a maneira como nos comunicamos, tanto no ambiente pessoal quanto no profissional. Aplicar esses princípios é mais do que uma técnica. É uma forma de viver com mais autenticidade e propósito. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas nos apresenta uma verdadeira receita para a construção de relacionamentos saudáveis e duradouros. Além dos princípios já discutidos, há outros aspectos que merecem destaque, pois eles podem ser extremamente úteis na vida pessoal e profissional. Um dos temas centrais é a ideia de que as pessoas são motivadas por seus próprios interesses e desejos. Carnegie argumenta que, para influenciar alguém, é fundamental entender o que essa pessoa realmente quer. Ele sugere que, em vez de apenas focar nas nossas próprias necessidades ou desejos, devemos nos esforçar para compreender as expectativas do outro. Isso pode ser aplicado, por exemplo, em situações de vendas. Um vendedor que se dedica a entender as necessidades do cliente, fazendo perguntas direcionadas e ouvindo atentamente, é muito mais propenso a fechar uma venda. Quando os clientes sentem que suas necessidades estão sendo atendidas, eles se tornam mais leais e propensos a recomendar o vendedor a outras pessoas. Outro princípio interessante abordado por Carnegie é o da criação de um ambiente positivo. Ele enfatiza que as palavras têm um impacto poderoso. Ao criar um ambiente de apoio e incentivo, onde as pessoas se sentem seguras para se expressar, você não apenas melhora os relacionamentos, mas também fomenta a criatividade e a colaboração. Em uma equipe de trabalho, por exemplo, é vital criar um espaço onde todos se sintam confortáveis para compartilhar suas ideias. Um líder que estimula a troca de ideias, faz perguntas encorajadoras e valoriza cada contribuição ajuda a construir uma cultura de respeito e inovação. Carnegie também menciona a importância da gratidão. Agradecer sinceramente a alguém por sua ajuda ou contribuição não apenas fortalece o relacionamento, mas também motiva a pessoa a continuar colaborando. Um simples obrigado pode ter um efeito profundo na dinâmica de um relacionamento. Ele conta a história de um empresário que, ao reconhecer publicamente o esforço de um funcionário, não apenas aumentou a moral do time, mas também melhorou o desempenho geral da equipe. Essa prática de reconhecimento, quando realizada de maneira genuína, cria um ciclo de valorização que beneficia todos os envolvidos. Por fim, Carnegie nos convida a adotar uma atitude positiva em nossas interações. Ele sugere que, ao manter uma mentalidade otimista, não apenas nos tornamos mais agradáveis, mas também atraímos pessoas para nós. A positividade é contagiante e, quando nos cercamos de pessoas que têm uma visão positiva da vida, somos incentivados a agir da mesma forma. Isso se traduz em uma abordagem mais saudável e gratificante em todas as áreas da vida. Ao refletir sobre as lições de como fazer amigos e influenciar pessoas,
É evidente que a comunicação eficaz e os relacionamentos saudáveis são fundamentais para o sucesso em todos os aspectos da vida. Os princípios que Carnegie apresenta são atemporais e podem ser aplicados em qualquer contexto, seja profissional ou pessoal. Ao implementar essas estratégias, não apenas nos tornamos mais influentes, mas também contribuímos para um ambiente mais positivo e solidário ao nosso redor. Por fim, é importante lembrar que a verdadeira influência não se trata de manipulação ou persuasão forçada. Trata-se de construir conexões genuínas e de cultivar um espaço onde todos se sintam respeitados e valorizados. Ao aplicar as lições de Carnegie, temos a oportunidade de criar um impacto duradouro nas vidas das pessoas ao nosso redor, promovendo um mundo mais amigável e compreensivo. Essa transformação começa com pequenos gestos e atitudes, mas seus efeitos podem ser imensuráveis, ampliando nosso círculo de influência e contribuindo para um legado positivo nas relações interpessoais. Essas ideias e princípios não apenas nos guiam em nossas interações diárias, mas também nos lembram do poder que temos de moldar nossos relacionamentos e, consequentemente, nossas vidas. Ao praticar a empatia, o reconhecimento e a comunicação efetiva, podemos criar uma rede de apoio sólida e significativa, enriquecendo não apenas nossas vidas, mas também as vidas das pessoas que nos cercam.